lar um lar de bênçãos. Aleluia! E até esses dias eu pensava sobre esse estudo que eu fiz. Também pratico bastante esses passos para a gente ter um lar de bênçãos. E eu pensava, às vezes, o nosso lar, ele encontra-se em uma luta. Por exemplo, quando um filho da gente está doente, a gente luta em oração para que ele melhore. Quando vem uma dificuldade financeira, a gente também está em oração. Então, a gente vai sempre edificando o lar da gente, buscando a Yahweh para que o lar da gente ele seja uma bênção, né? E o nosso primeiro passo, irmãos, para a gente ter um lar de bênçãos, é reconhecermos que somos filhos, pois antes de eu ser mãe, antes de eu ser esposa, eu sou filha de Yahweh, filha. E aqui em Gálatas 4:6, fala assim, até foi um versículo que a irmã leu ali antes. E porque sois filhos, enviou o Criador aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De modo que já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro, graças ao Criador. Também lemos em Mateus 6:33, e Yahshua nos diz para que nós busquemos ao Criador em primeiro lugar. Fala assim, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Então todos os dias nós buscamos ao Criador, Ele em primeiro lugar. Também em 1 Pedro 5:6 fala, humilhai-vos sob a poderosa mão do Criador, para que na ocasião própria vos exalte. Lançai nele toda a vossa preocupação, porque é ele que cuida de vós. Então, se começamos o nosso dia e encontramos ali muitas dificuldades, é importante a gente estar dobrando o nosso joelho, estar conversando com o nosso Pai, expressando a Ele toda a nossa preocupação, seja ela como mãe, seja ela como esposa, até mesmo como filha. Eu preciso buscar a Ti mais, mas que nós venha expressar a Yahweh as nossas preocupações e mantermos com Ele o nosso relacionamento de filho. Também, se algum irmão encontra-se em uma situação mais ruim, que precisa de uma libertação, tem no canal Bodas de Yahshua o Cordeiro, tem a ministração do irmão Bernardo, que é sobre cura e libertação. É um vídeo muito forte, a gente escuta com fé e já recebe o renovo de Yahshua. Aleluia. A palavra diz também, em 1 Timóteo 4:13, além de orarmos, também devemos nos dedicar à palavra, a ouvir a palavra, a ler ela, para nós saber qual é a vontade do Pai. Pois que não podemos viver pelos nossos próprios pensamentos, né? Esperando a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, à instrução. E também os 4 pilares que muito nós falamos aqui em nosso meio, né? Estarmos sempre buscando a Yahweh, o nosso Criador. E o segundo passo para nós termos um lar de bênção seria, né, depois que o nosso ser filho está ali agarradinho com o pai, tá tudo certo, seria conversar com o nosso esposo. Mas aqueles irmãos que não têm o cônjuge e que buscam a Yahweh somente, encontram-se melhor, né? Como diz o apóstolo Paulo. Ele diz em 1 Coríntios 7:32,
o casal está dividido porque cuida das coisas de Iau e também como agradar o cônjuge. Ao passo que aquele que é solteiro dedica-se somente ao Criador, né? E esses dias eu conversava com a minha irmã de Janira e eu falei, eu quero te elogiar porque você é um exemplo para nós. Ela cuida com muito amor, muito carinho a mãe dela. E aqui em Timóteo 5:3, Shaul escreve assim: honra as viúvas, aquelas que são verdadeiramente viúvas. Se, porém, alguma viúva tiver filhos ou netos, esses aprendam primeiramente a exercer a piedade para com a própria família e a recompensar os seus progenitores, pois isso é agradável diante do Criador. Então é uma bênção a gente presenciar o amor da irmã de Janira pela sua mãe. Até também tem um vídeo dela testemunhando no canal. Bodas de Alcha, o Cordeiro. Aleluia. Conversando com o seu cônjuge, antes de conversar, se possível, façam uma oração. É muito importante nós orarmos. E que o casal peça a Iau para ter um casamento abençoado, para ter discernimento. Às vezes, eu oro antes de conversar com meu esposo para que eu possa falar as palavras certas a ele. E ele também, muitas das vezes, ora para que nós tenhamos uma boa conversa. Que aqui, no livro de Efésios 5:25, e vós, marido, amai e vós, maridos, amai vossas mulheres, como Machia amou a igreja, e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho de água e santificá-la pela palavra. Aleluia. Então, o casal, ele se molda um ao outro, né? Muitas vezes que eu não consigo ver os meus defeitos, mas ele consegue ver. Então, pela oração, pela palavra, um vai moldando o outro. Aleluia. E até esses dias eu perguntei pro meu esposo, você daria a tua vida por mim? Ele disse, não só por você, mas pelos nossos filhos também. Então, o marido, ele tem essa capacidade de dar a sua vida, de proteger sua família. Também em Provérbios 21:9, fala sobre nós mulheres. Também em Provérbios 31 todo. Melhor é morar no canto de um teto do que morar junto a uma mulher briguenta. Então, nós temos que ser calmas. E também temos Hebreus 13, que fala assim: o leito conjugal seja sem mancha, porque Iau, o Criador, julgará os fornicadores e os adúlteros. Bom, ao explicar este versículo, vamos entender um pouquinho mais a fundo sobre este versículo, irmãos. O leito conjugal sem mancha. Sem mancha pode significar aqui muitas coisas. E pode ser uma mágoa que a esposa carrega dentro de si. Isso não é bom dentro do seu lar, dentro do seu casamento. Pode ser brigas, pode ser alguma coisa em que o casal, quem sabe, trouxe do mundo para dentro do seu lar. Jamais a gente pode pegar as coisas do mundo e trazer para dentro do nosso lar. Ah, que bonito que aquele casal lá faz, vamos fazer também. Não. Nós temos que viver em santidade para com Iau. E termos o nosso leito conjugal sem mancha, puro, diante de Iau. Porque o que a palavra diz? Não são mais dois, mas sim um. Então, nós que somos casados, quando nós nos apresentarmos diante de Iau, ele vai requerer de como eu fui esposa, né? Meu esposo, quando ele se apresentar diante de Iau, eu vou estar lá do lado dele. Diz a palavra que o homem não existe sem a mulher, e a mulher não existe sem o homem. No caso, onde são os dois casados. Porque o Criador julgará os fornicadores
e os adúlteros. No canal Bodas de Alcha, o Cordeiro, tem um vídeo em que eu e meu esposo fizemos explicando mais a fundo o que é fornicação e adultério. E hoje eu vou falar, meus amados irmãos, o porquê que nós, Eldins, não podemos de maneira nenhuma aceitar esses pecados, fornicação e adultério. Devemos sempre estarmos longe dele. Os solteiros longe da fornicação, os casados longe do adultério. E aqui em Jeremias 32:17 fala assim: Ah, Iau, eis que fizeste o céu e a terra por teu grande poder e teu braço estendido. A ti nada é impossível. Tu fazes misericórdia a milhares e milhares, mas punes a falta dos pais em plena medida em seus filhos. Criador grande e forte, cujo nome é Iau dos exércitos, grande em conselho, poderoso em ações, cujos olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos homens, para retribuir a cada um segundo a sua conduta e segundo o fruto dos seus atos. Lemos também em Levítico 18:20, fala assim: Não darás o teu leito conjugal à mulher do teu compatriota, para que não te tornes impuro com ela. E em 1 Coríntios 7:14 fala assim: Pois o marido não Yaldim é santificado pela esposa, e a esposa não Yaldim é santificada pelo marido Yaldim. Se não fosse assim, os vossos filhos seriam impuros, quando na realidade são santos. Ao que vemos, irmãos, que os filhos, as crianças concebidas em pecado, como em fornicação e adultério, ficam impuros por causa dos seus pais, como está escrito ali em Levítico: Não darás o teu leito conjugal ao teu compatriota, para não te tornares impuro com ele. Então, o casal impuro, aí quando você vê aqui em Coríntios, fala: se o casal não é cristão, não busca santificação, se não fosse assim, os vossos filhos seriam impuros. Então, casal impuro, filhos impuros, porque foram concebidos em pecados. Em Coríntios fala que quando os pais não são santificados, os filhos são impuros, porque o pecado passa de geração em geração. Porque a forma de reproduzir, eles foram concebidos em pecados, foram concebidos de maneira errada. E isso passa de pais para filhos. Como diz ali, como Iau está falando em Jeremias, ele pune a falta dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas ele age com misericórdia até a 1000ª geração, para aqueles que o buscam e temem o seu nome. Vemos também aqui em Marcos 9:16, depois de entendermos isso, irmãos, fala sobre um menino, uma criança que se encontrou ali tomada por um espírito impuro. E aqui em Marcos 9:16 fala assim: Ele perguntou-lhes: Que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Quando ele o toma, atira-o pelo chão, e ele espuma, arranja os dentes e fica ringindo. Pedi aos teus discípulos para que os expulsasse,
mas não conseguiram. Ele, porém, respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Levaram-no até ele. O espírito, vendo Yalxa, imediatamente agitou com violência o menino, que, caindo por terra, rolava e espumava. Yalxa perguntou ao pai: há quanto tempo lhe sucedeu isto? Desde pequeno, respondeu, e muitas vezes o atira ao fogo ou na água, para fazê-lo morrer. Mas se tu podes, ajuda-nos. Tem compaixão de nós. Então Yalxa lhes disse: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino gritou: eu creio, ajuda-me de minha incredulidade. Vendo Yalxa que a multidão afluía, conjurou severamente o espírito impuro, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa-o e nunca mais entre nele. Conclusão sobre isso, irmãos. Yalxa chega e vê uma aglomeração, porque os discípulos não conseguiam expulsar o espírito do menino. Yalxa chega e, ao saber disso, ele fala: até quando estarei convosco, geração incrédula? O que seria uma geração incrédula? Uma geração que não crê, que está constantemente alimentando pecado, porque se não tem fé, provavelmente está alimentando o pecado, e o pecado está passando de pai para filho. O espírito impuro, ao ver Yalxa, lança o menino no chão, que rola e espuma pela boca. Yalxa pergunta ao pai: quanto tempo ele está assim? Ele responde: desde pequeno. E muitas vezes o atira no fogo e na água para matá-lo. O pai diz: se tu pode, ajuda-nos, tem compaixão de nós. Yalxa diz: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino gritou: eu creio, ajuda-me de minha incredulidade. Vendo Yalxa que a multidão estava agitada, conjurou severamente o espírito impuro. Aqui vemos que Yalxa expulsa o espírito impuro do menino, logo depois de seu pai lhe pedir que o ajudasse da sua incredulidade. E expulsa dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixai-o e nunca mais entre nele. Irmãos, ao que conhecemos, as crianças são inocentes. Todas as crianças que a gente olha são inocentes. Agora que veio o estudo do irmão Romilson, que a gente entendeu que a geração da serpente, ela está aí no nosso mundo. Mas a gente, ao ver uma criança, né, a gente não imagina que aquela criança, ela é do inimigo. Mas acontece que o pecado, passando de geração em geração, a impureza recai sobre a criança, os pecados do pai recaem sobre a criança. E isso gera muito sofrimento para as crianças. Eu imagino que aquela criança estava sofrendo muito com aquele espírito impuro. E o pai, ele reconheceu, ele disse: ajuda-me de minha incredulidade. A criança estava daquela forma por causa de seus pais, quem sabe do seu avô, do seu bisavô, porque o pecado havia passado de geração a geração e acabou caindo naquela criança. Então eu também penso que, quem sabe, foi por isso que os discípulos não conseguiram expulsar. E Yalxa também fala que
essa determinada espécie, ela só sai com muita oração, com muita fé, só com aqueles que estão realmente firmes em Yahshua Mashiach consegue expulsar essa espécie de demônios. E de geração em geração, o pecado passa, de pais aos filhos. Como está escrito, até a 4ª geração. Mas Yahweh, ele age com misericórdia até a 1000ª geração. Ele deu o seu filho, Yahshua, para morrer por nós, para nos limpar, para nos purificar, através do seu sangue. Não mais vivemos em pecado, mas confessamos os nossos pecados a Yahshua, como o pai do menino fez, pedindo ajuda de sua incredulidade, confessando a Yahshua os seus pecados e pedindo para que ele purificasse e limpasse por completo. Não vivemos mais para o pecado, que passava de geração em geração, mas agora, pelo sacrifício de Yahshua, somos limpos e vivemos a aliança de Yahweh em amor e obediência. E Yahweh fez aliança com nós até a nossa 1000ª geração. Então, se antes nós vivíamos sobre o pecado de uma geração incrédula, hoje, a qual nós aceitamos a Yahshua, nós fomos limpos, purificados, nós não vivemos mais isso. Yahweh, ele agora fez aliança com nós através de Yahshua Mashiach, nós somos limpos. E hoje, aleluia, nós alcançamos a misericórdia de Yahweh, a sua bênção, a sua benevolência até a 1000ª geração. Aleluia. Você vê como Yahweh, ele é maravilhoso, ele é grandioso. A sua misericórdia, ela é muito grande para conosco. E o terceiro passo, irmãos, é conversarmos com os nossos filhos, aqueles que têm filhos. Eu sempre falo para o meu esposo, nós temos que cuidar do nosso casamento. Casamento firmado, educação firmada. Porque primeiro a gente namora, casa, depois tem os filhos. Então, o casal ele tem que andar em concordância. Eu imagino se a mulher pensa de um jeito, o homem pensa do outro, como é que vai ficar a educação? O pai vai corrigir, a criança vai correr para a mãe, e daí a mãe vai ali, vai dar um carinho, e a criança vai se criando dessa forma. Mas quando estão os dois firmados, eles conversam, o casamento está firme em Yahshua, está uma bênção. Então, tudo é conversado. O filho fez alguma coisa de errado, vamos conversar qual que vai ser a sua disciplina, como que nós vamos disciplinar o nosso filho. Provérbios fala, Provérbios 26:13 fala, para a gente passar a varinha, que a gente tem que passar, é a vara, né? Não vamos estar fazendo outras coisas aí que o mundo faz, que chega a me doer o meu coração de eu ver crianças sendo espancadas, e chega na hora de educar, os pais enchem as crianças de lixo, falam nomes. Isso não é bom para um lar. É bom sempre o casal senta, conversa, põe a criança de castigo, conversa, meu filho, você precisa mudar isso. A palavra de Deus diz assim, não minta. Se você mentir de novo, a gente vai ter que passar a vara. A gente conversa com os nossos filhos e eles vão crescendo, sendo instruídos na palavra de Yahshua Mashiach. E aqui em Efésios 6 tem o primeiro mandamento para as crianças. Eu sempre leio aqui em casa para os meus filhos. Efésios 6 fala assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Mashiach, pois é justo. Honra teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para seres felizes, terem longa vida sobre a terra. E vós, pais, não deis
a vossos filhos motivo de revolta contra vós, mas educai-os com correções e advertências que se inspiram no Mashiach. Então, aqui Shaul começa dando essa instrução para pais e para filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Mashiach. Essa palavra, ela sempre marca-me. Para mim, educar os meus filhos sempre no Mashiach, sempre buscando a instrução em Yahshua Mashiach, e isso flui de maneira maravilhosa. Muitas das vezes em que eu fui conversar com o meu filho, Emanuel, ele tem 4 anos, e muitas das vezes a gente precisa ser mais firme com ele. Quando eu vou falar com ele e eu trago algo firme da palavra, eu acabo sentindo a presença de Yahshua ali no momento da correção. Então ele também acaba sendo tocado pelo Ruach Kadosh. Aleluia! Lemos também em Deuteronômio 6, que fala assim, 6 e 4. Ouve, ó Israel, Yahá, o nosso Criador, é um, Yahá somente. Portanto, amarás a Yahá, teu Criador, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando em teu caminho, deitado e de pé. Tu as atarás também à tua mão como um sinal, e serão como um frontal entre os teus olhos. Tu as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Então aqui, Yahá, ele fala do primeiro mandamento nosso. Ele também diz, tu falarás ao teu filho sentado em tua mesa, andando no caminho. Às vezes eu estou passeando de manhã com meu filho e eu acabo falando este primeiro mandamento, firmando já nele e também praticando e vivendo essa palavra.